Bom dia, amados! Estamos começando mais um devocional diário e hoje quem trará a reflexão para nós será a pastora Bárbara. Pare uns minutinhos para ouvir a voz do Espírito Santo. Bom dia, amados. Aqui é a pastora Bárbara. Hoje é quinta-feira, dia 17 de fevereiro de 2022. Estamos falando da série Todos por Um. O tema de hoje é encorajamento mútuo. Nenhuma ação pode produzir tão grande união quanto encorajarmos uns aos outros. Que grande alegria peregrinarmos nesta terra ao lado de irmãos que constantemente estão nos apoiando, ajudando e encorajando. O apóstolo Paulo nos adverte em Gálatas capítulo 6, versículo 1, que nós, os espirituais, devemos corrigir nossos irmãos com espírito de brandura. E também ensina em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que há no meio da comunhão dos santos alguns que possuem um discernimento, uma mente que discerne o corpo. Mas o texto de Hebreus, capítulo 3, nos diz que, em meio ao corpo, temos irmãos fracos, ou desanimados, ou imaturos, e que, por vezes, qualquer destes grupos são míopes espirituais. Estão enganados pelo pecado, e não somente enganados, mas endurecidos pelo seu engano. Evidente que quando somos confrontados com a palavra de Deus, entendemos que estamos mortos para o pecado, Romanos 6:2, e que fomos batizados na sua morte, precisando andar em novidade de vida, Romanos 6:3-4, pois fomos identificados com ele pela fé. Mas o texto de Hebreus, base para esse devocional, afirma que há um endurecimento e engano. Diz o texto que os israelitas, exceto Josué, Caleb e Moisés, erraram no coração. Hebreus 3:10. O que significa que duvidaram o que Deus disse e da sua palavra. Estavam com o coração tão endurecido que manifestaram perversa incredulidade, Hebreus 3:12, nos mostrando que dentro do coração está a origem de todo o problema humano. Ou seja, estão interligados, unidos, simbióticos os corações, o coração que erra, o coração incrédulo e o coração endurecido. Embora viram grandes sinais e milagres no deserto, o coração dos israelitas desejava retornar para o Egito. E é aqui que o texto nos adverte para nos encorajarmos contra o endurecimento e contra o engano do pecado. Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus, nos ensina que o pecado foi o produto da sedução e da nossa cobiça. Moisés, em Hebreus capítulo 11, versículo 24, é retratado como aquele que preferiu antes o sofrimento ao prazer transitório do pecado. E é só no contexto da unidade do corpo que acontece verdadeiro encorajamento mútuo, que nos faz não sermos endurecidos pelo pecado, pelo coração errático, pela incredulidade satânica e humana. Paulo afirma em Efésios capítulo 4, versículo 3, que precisamos nos esforçar diligentemente para preservar esta unidade. Jamais será uma situação automática. Será necessário emprego de humildade, exortação, comunhão do Espírito, entranhados afetos e misericórdia, união de alma, sem partidarismo ou vanglória, e ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Filipenses capítulo 2. Que nos permitirão nos encorajarmos mutuamente, com vistas ao nosso aperfeiçoamento cristão e ao nosso encontro nos ares com nosso resgatador. Vamos ver o que a Bíblia nos diz? Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3:13. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por mais um dia, pelo seu amor e cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Sua palavra também nos diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que sobre tudo que se deve guardar, que possamos guardar o nosso coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Nos livra do espírito do engano, que tomemos cuidado com os nossos sentimentos e emoções, que nossas emoções e ações sejam controladas pelo Teu Espírito Santo e que possamos viver nesses dias encorajando uns aos outros quanto à palavra que é viva e poderosa, com nosso testemunho de fé e com nossa mão estendida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Por hoje eu fico por aqui. Não perca a continuação dessa série.
Se você quiser conversar, mande um WhatsApp para 41 99820 5651. 99820 5651. Hoje temos culto de cura e libertação às 20 horas. Que vocês tenham um ótimo dia, cheio da presença do Espírito Santo.